Bom, a gente está aqui reunido para uma conversa sobre a filosofia da religião, que é feita no departamento e no programa de pós-graduação da URGS. E nós estamos aqui, eu sou Rogério Severo, sou professor do departamento de filosofia. E do meu lado está a Giovana, que é do bacharelado, Giovana? Ou do bacharelado em filosofia, e está fazendo o seu TCC em filosofia da religião. A Mariana Vasconcelos é doutoranda em filosofia e o Rafael Wurster é mestrando em filosofia. Nós todos temos escrito e refletido sobre assuntos de filosofia da religião. Então, hoje nós nos reunimos aqui para uma conversa, para apresentar e divulgar o trabalho, uma parte das reflexões que a gente vem fazendo. E, para começar, então, eu gostaria de perguntar para todos o que pensam da seguinte questão. Pelo menos nos últimos 100 anos, em filosofia, tem havido uma percepção bastante assim difundida de que há algum tipo de conflito entre a reflexão racional e a pesquisa científica e a atividade e a prática religiosa. Vários filósofos importantes, como por exemplo o Bertrand Russell, no início do século, defenderam algum tipo de ateísmo, sustentaram que racionalmente não há razões suficientes que justifiquem a crença em Deus, e diversos outros filósofos ao longo do século XX elaboraram argumentos parecidos com o de Russell, ao menos nessa mesma direção. E dentro da universidade, das universidades, né, não só a nossa universidade, mas isso é um fenômeno mundial, o número de pessoas que se declara e pratica algum tipo de religiosidade diminuiu muito nos últimos 100 anos. Então, no final do século XIX, a maioria dos pesquisadores, cientistas, eram religiosos. E hoje, no início do século XXI, a gente tem o contrário, é uma minoria. Que, sim, sobretudo, mais acentuada essa situação na filosofia. Claro que tem outros cursos em que também é assim, mas nos departamentos de filosofia, são poucos os professores e estudantes que são religiosos. E essa é uma situação que é exatamente o contrário, o oposto do que a gente encontra fora da universidade, onde a maioria das pessoas se declara religiosa. Então, por exemplo, no Brasil, mais de 95% das pessoas são religiosas, segundo os dados das pesquisas aí que foram feitas recentemente. Há uma pesquisa que foi feita há mais ou menos uns 10 anos pelo Instituto Datafolha, por exemplo, que indica isso. Então a gente tem uma situação dentro da universidade que é bem diferente da situação vivida fora da universidade. E muitas pessoas que são religiosas dentro da universidade acabam ocultando as suas próprias crenças ou tendo dificuldades assim de conciliar, ou pelo menos de apresentar, de justificar essas suas crenças religiosas no contexto das discussões filosóficas e científicas. Então, o que eu gostaria eu gostaria de iniciar perguntando para vocês o que vocês, como é que vocês veem essa situação, se há um conflito entre religião, ciência, filosofia, e como é que foi a experiência de cada um na vida acadêmica. Giovana, você quer começar? Bom, pode ser. Eu considero que sim, existe conflito. Ele acontece, digamos, o conflito realmente acadêmico, mas eu não vejo conflito. Para mim não existe conflito. Existe talvez uma complementariedade, ação, métodos talvez diferentes de análise. Para mim,
Antes de começar o curso e antes de entrar em filosofia, eu tinha muito receio, medo, assim. Na minha experiência até de vida e no meu contexto, eu já lidava, de certa forma, com questões que... argumentações, provas científicas, talvez que iriam contra, talvez, aquilo que eu creio, ou, né... O famoso debate, né, de provas da existência de Deus ou provas da não existência de Deus, né? Mas eu tive uma experiência oposta, eu diria, foi mais positivo do que eu esperava. Eu acho que às vezes até eu sou protestante, então eu acho que no ambiente protestante, dependendo do nicho em que você está, se cria uma espécie de medo, eu acho, do que tu vai encontrar. É quase como, dependendo, claro, do nicho, não vá para a universidade porque tu vai descobrir coisas que vão afetar. Discordo completamente disso, né? Então eu acho que eu iria mais para essa linha de complementariedade. E... Sim, mas acontece, eu tive experiência disso com alunos meus, de pessoas que terminam o ensino médio como religiosos, né? E depois, ao ingressarem na atividade acadêmica, eles acabam perdendo a fé. Então, isso é uma trajetória que tem vários alunos meus em que eu identifiquei essa trajetória. Então tem alguma coisa na universidade que se apresenta como sendo pelo menos um desestímulo. Sim. No teu caso não foi assim, mas... eu tive, vamos dizer assim, brincando, uma rede de apoio forte, eu diria. Eu tive dificuldades com a minha fé e talvez momentos em que talvez eu tenha perdido ou talvez parei de crer, alguma coisa assim, antes da faculdade. Mas tem até um artigo, eu creio que seja a ABC2, que publicou mesmo, que fala, claro, tem esse desestímulo da universidade, isso é inegável, mas também tem, eu acho que a parte do papel, que no meu caso, da igreja, de não preparar. Eu acho que às vezes as pessoas não sabem no que elas creem. Claro, existe, culturalmente falando, a porcentagem de cristãos é muito grande, mas é um cristianismo que eu diria talvez até mais cultural, as pessoas não sabem de fato o que creem. Às vezes eu até fico pensando, né, o cristianismo, digamos aqui, é extremamente, muito bem conhecido, mas talvez seja uma religião que mais as pessoas sabem, pensam que sabem, mas na verdade não entendem de fato o que seria, né? Pensando assim, então, esse artigo da ABC2 fala bastante sobre... Qual é o artigo? Eu não lembro agora o nome, mas a ABC2 depois se tu lembrar, a gente coloca na descrição do vídeo. Eu mando depois, eu consigo ali. Mas que fala sobre falhas do papel da igreja... na educação intelectual. Também, vários pontos, eles salientam vários pontos, assim, que quando a gente olha para esse quadro de que, digamos, cristãos que entram na universidade e param de ter a sua fé, abandonam a fé no cristianismo, o cristianismo pega daí alguns nichos, né, lembrando, e pega o demonismo da universidade. Claro que sim, a universidade tem essa questão do não estímulo, que nem você falou, mas aí também tem o papel, talvez, da igreja, essa ausência da igreja na formação dos seus membros. Tá legal. Então tá, tem algumas coisas, depois a gente vai falar um pouco mais, mas vamos ver o que a Mariana pensa. Bom, a minha história é um pouco o inverso, né, dessa história comum de começar assim na vida acadêmica com uma religião institucional já definida e fazendo parte da vida das pessoas e depois abandonar isso. Então, comigo foi o inverso, porque eu cresci e fui criada e estudei numa escola laica, assim, um ambiente muito, realmente muito laico, né, então a minha família não é religiosa, a gente não tinha nenhuma prática e no máximo, assim, tinha uma referência dos meus avós, que também não era, assim, muito, não era tão presente, assim. Então, pra mim, me faltava, inclusive, o vocabulário, talvez, os conceitos para lidar com isso, eu não adquiri isso através da família. E eu passei por toda a graduação, assim, e comecei enfim, né, eu comecei a me dar conta de que talvez isso fosse importante pra mim, e aí aos poucos eu fui estudando, assim, adquirindo essa linguagem que me faltava, e aí fui vendo qual era o tipo de religiosidade que melhor se, digamos, a qual eu melhor me encaixaria, né? Eu fiz todo o processo de catequese, enfim, na Igreja Católica, então eu sou católica atualmente, e ainda assim eu acho que tem uma coisa ainda não me sinto totalmente integrada às práticas, né? Mas em todo caso isso foi bem importante.
Eu acho que teve um processo intelectual importante nesse sentido, que foi, digamos que eu, de um jeito ou de outro, embora eu não tenha pesquisado isso diretamente, eu acabei estudando muito, né, e aí acabei escrevendo algumas coisas a respeito também. Com essa ideia de, eu acho que eu inicialmente, por começar a lidar com isso dentro do contexto universitário, eu achei que eu pudesse resolver essas questões de um modo hiper intelectualista, então eu fui investigar assim muito questões de metafísica e coisas bem assim super sofisticadas, né, em termos intelectuais. E aí eu vi que, bom, mas não é só essa parte, né, falta todo o resto, e aí eu fui aprendendo a lidar com esses aspectos de um outro jeito. Então eu penso que tem uma complementariedade, eu acho que o aspecto intelectual é importante. A gente, e ainda mais sendo acadêmicos, a gente não consegue muito, eu acho, não conseguiria se satisfazer com uma religiosidade que não pudesse ser também expressa em termos que sejam intelectuais, né, notoriamente. Mas ao mesmo tempo eu acho que esse não é o foco, né? Então não é a coisa mais essencial, mais importante. Tem toda uma vivência e uma questão que é espiritual mesmo. A gente poderia descrever de outro jeito, pode ser emocional, existencial, outras coisas assim, mas grosso modo isso é o aspecto realmente espiritual da coisa, né? E aí o meu processo foi de descobrir assim que eu tava tentando enxergar as coisas com a cabeça demais, né? E aí aprender a fazer isso de um outro jeito que eu ainda não tinha essa. Sim, mas em que consistiria a complementariedade? O que é que... Vocês duas falaram em complementariedade, mas em onde é que estaria essa complementariedade? O que seria... Porque quando a gente fala em complementariedade, a minha ideia que, pelo menos para mim, é a de domínios diferentes ou aspectos diferentes desempenhando papéis diferentes e que, enfim, ou que se dirigem a aspectos assim, diferentes da vida. Ou, enfim, onde é que vocês veem a complementariedade? Falar, já? Eu acho que, assim, eu acho que são maneiras diferentes de encarar uma mesma coisa, na verdade. A mentalidade, tipo, das nossas capacidades de olhar para as coisas de modos diferentes. Eu acho que isso vale para tudo. A gente tem como olhar para para arte, para questões filosóficas de vários jeitos. Por exemplo, uma maneira mais intelectual, uma maneira mais pessoal, engajada, temática. Tem várias maneiras de olhar para as coisas. Eu acho que a complementariedade é nesse sentido. A gente também pode olhar para os fenômenos religiosos, para a filosofia da religião, de um jeito que seja assim com os instrumentos intelectuais. Acho que é mais isso que eu quero dizer, assim. Mas que não é a única maneira e não se resume a isso, né? Também tem uma necessidade de incorporar outros aspectos. Eu acho que não é nem parecida também. Eu penso que são modos diferentes, talvez, de interagir com um determinado objeto, com o assunto, mas que são modos que dependem um do outro. Acho que até isso tem a ver com a pesquisa no sentido de digamos, lidar com a realidade ou com a verdade. Eu acho que se a gente focar muito em algum desses dois aspectos, a gente vai estar perdendo alguma coisa. Eu acho que são coisas que conversam entre si, dependendo do objetivo do momento, ou dependendo do momento em si, ou do foco, mas eu acho que são coisas que se complementam no sentido de sentido. Eu acho que ignorando alguma dessas partes, a gente perde o sentido da coisa, eu diria, talvez. Tá, depois a gente vai voltar a esse assunto. Rafael, pra ti, como é que foi a tua experiência? O que tu pensa desse assunto? Eu acho que eu vou começar pela primeira pergunta que você tinha feito sobre conflito, que para mim é mais interessante. Eu acho que sim, quando a gente entra no mundo acadêmico, nos é apresentada uma falsa dicotomia de ou tu tem fé ou tu tem razão, né? Ou filosofia ou religião, não tem como ter duas. Precisa escolher um dos dois caminhos. Isso não é assim explícito, ninguém te fala explicitamente essas coisas, mas parece haver sim um senso comum, uma espécie de pressão assim de que tu está na filosofia, mas tu é religioso, isso não parece fazer sentido, né? Isso é incoerente. Até algumas pessoas acham surpreendente, pessoas que pesquisam filosofia da religião. Eu penso que não há conflitos. Claro que o ponto que o senhor falou é legítimo, de que muitas pessoas são desestimuladas por causa disso, que elas são apresentadas com essa falsa dicotomia,
e elas se sentem pressionadas e várias não encontram boas razões realmente para dizer que isso é uma falsa dicotomia, elas acabam aceitando essa tese de que ou fé, ou religião, ou razão, ou filosofia, enfim. Mas eu penso que não, eu penso que depende também como os termos são definidos, né? Que hoje em dia se pensa a fé como crenças ou sem evidências, ou às vezes até pior, crenças contrárias à evidência. É evidente que isso não é o que significa fé, né? Fé é muito mais, pelo menos para os autores antigos, os cristãos antigos, vou falar da minha, eu sou cristão, então vou falar dos autores da minha religião. Para os autores bíblicos ali, quando eles falavam de fé, eles não estavam falando de crenças sem evidências ou crenças contrárias a evidências. Eles estavam falando muito mais de uma confiança leal, assim, uma confiança fiel em Deus, sabendo, conhecendo já coisas de Deus. Mais ou menos como assim, eu conheço o Senhor, então vou ter fé que o Senhor vai fazer um evento aqui legal e tal. Mas essa fé não é uma confiança cega, sem evidência. É por eu conhecer o Senhor que eu deposito minha fé no Senhor. E é nesse sentido que os autores bíblicos tinham. Então, nesse sentido de fé, não há conflito entre razão e fé. Não há conflito. Você pode racionalmente ali ter as evidências e, na verdade, pode até basear a tua fé em razões, que para muitas pessoas é algo muito surpreendente, né? Você pode listar assim, não, por causa disso, dessa evidência, eu vou ter fé que isso vai acontecer. No caso da religião, eu tenho fé que Jesus Cristo vai ressuscitar todos os crentes, enfim, salvos, né? Ou, digamos, tenho fé que Jesus Cristo vai voltar, como diz. Isso, claro, é pela fé, mas não é uma fé cega. Por eu ter várias evidências, tanto da minha experiência pessoal com Deus, da minha religiosidade, tanto da minha própria pesquisa histórica também é possível fazer sobre a própria vida de Jesus Cristo, etc, etc. Então, toda essa parte racional, na verdade, ela dá suporte para a minha fé. Então, não só não há conflito, mas, na verdade, a razão aumenta a minha fé. Claro que o contrário também pode acontecer. Se uma pessoa conversa com um ateu, com Bertrand Russell lá, ele começa a fazer várias perguntas difíceis de responder, e a razão pode diminuir a fé da pessoa. Então pode acontecer as duas coisas, mas não necessariamente há um conflito aí. Então, da mesma que estou falando de fé e razão, isso, claro, isso evidentemente vale também para filosofia e religião, ou talvez ciência e religião. Eu acho que Deus poderia ser uma hipótese, ou científico talvez não seja a melhor hipótese metafísica, séria na filosofia. Sim, mas para tem alguns filósofos da religião que tratam como uma hipótese científica, né? Como Richard Swinburne. Sim. Então, é possível elaborar argumentos nesse sentido também. Sim, é possível, pois é. E muita gente na academia acha, pelo menos parece haver assim, um senso comum, um pressuposto assim, de que não é possível. Mas eu concordo com o senhor, concordo inclusive com Richard Swinburne, de que não só é possível, mas como a conclusão do Richard Swinburne é que Deus provável, dadas as evidências que nós temos, Deus provavelmente existe. Então depois tu fala do teu trabalho, né? Da tua dissertação que é sobre esse assunto. Deixa eu só terminar a rodada aqui falando que, para mim, também eu tive uma experiência parecida com a da Mariana, porque eu quando frequentei a graduação, eu não era religioso. E depois no mestrado é que eu comecei a... Então eu tinha uma visão eu fui educado também como numa família se praticava nenhuma religião, e a religião que eu conhecia era a religião também dos meus avós. Então, e depois, no mestrado, eu tive sim uma grande crise de identidade, de não saber, de achar que alguma coisa estava faltando, assim, eu não me sentia satisfeito. E então eu me abri para a religiosidade. Eu busquei assim
vários tipos de religiosidade, então o meu caminho foi pelas experiências religiosas. Então por isso é que eu seguidamente trato desse assunto, a filosofia da religião, pelo caminho das experiências religiosas, porque essa foi a minha via de entrada, justamente porque, como eu tinha assim intelectualmente eu não conseguia me convencer, de nenhuma religião e da verdade de nenhuma religião. Eu sempre achava que os argumentos céticos ou agnósticos eram mais fortes, mas no entanto intimamente eu sentia assim uma espécie de angústia com aquilo. E aí eu disse assim, tá, mas pode ser que e eu comecei a ler, né, sobre pessoas que têm experiências religiosas, e eu disse, não, mas assim, psicologicamente, pelo menos, tem alguma coisa acontecendo aqui. Mesmo que isso não seja verdadeiro, tem uma realidade psicológica que é inegável. As pessoas, de fato, têm experiências religiosas. E algumas das experiências que eu li eram fantásticas, eram maravilhosas. E aí eu resolvi que eu queria ter uma experiência daquelas, né? Então eu comecei a buscar isso. E aí eu busquei em vários lugares. Eu busquei primeiro, eu lembro que eu frequentei uma senhora que incorporava uma entidade da Umbanda. Depois eu pratiquei meditação durante um bom tempo, meditação transcendental. Depois yoga. Depois, no período em que eu morei em Santa Maria, eu frequentei a igreja católica. E agora, mais recentemente, eu frequento sou membro de uma casa espírita aqui. Então, para mim, sempre esse foi o caminho, assim, né? Isso foi a minha entrada na religiosidade foi através dessas experiências, porque quando a pessoa tem uma experiência religiosa, espiritual, aquilo se apresenta para ela como inegável. Então, as razões se tornam, digamos assim, secundárias, né? E, claro, depois tu pode refletir e confirmar ou desconfirmar aquelas experiências que tu tivesse, ou dizer, não, essas experiências são indício disso ou daquilo. Mas, pelo menos na minha trajetória, assim, a via de entrada foi pelas experiências religiosas. Então, por isso também que eu gosto tanto do William James, porque o William James... nas variedades da experiência religiosa, ele sustenta isso. Que o fundamento das religiões são as experiências religiosas e que todas as religiões começam com algum tipo de experiência e que depois é que se buscam as razões, né? Mas as razões são reflexões sobre alguma experiência originária. A experiência originária das religiões são experiências, ele sustenta, e eu penso isso também, eu concordo com o James, porque pelo menos assim, eu me identifico com isso, né? Embora eu reconheça que para algumas pessoas a via de entrar, talvez seja o teu caso, né, Rafael, o elemento intelectual seja mais determinante, mas eu acho que ele só é determinante quando a reflexão também é um tipo de experiência, né? Então tá, eu acho que eu queria perguntar para vocês também do trabalho específico que cada um, todos nós aqui estamos escrevendo trabalhos sobre experiências religiosas. Até hoje, deixa eu só deixar registrado que o Nicolas Blanco, que está fazendo um trabalho sobre experiências religiosas na Umbanda, foi convidado, mas ele não pôde participar. Ele apresentou esse trabalho na Semana Acadêmica, mas infelizmente a gravação ficou prejudicada, não foi publicada, né? E ele hoje não pôde comparecer. Então, mas de repente mais tarde a gente convida ele para falar também aqui nas Janelas Filosóficas. Mas então vamos fazer uma rodada aqui, ver que cada um fale sobre o trabalho que está fazendo. Eu estou pesquisando sobre o Lewis, está pegando esse gancho do fala o nome completo. O nome dele é engraçadinho. Clive Staples Lewis. C.S. Lewis, mais conhecido como autor das Crônicas de Nárnia. Eu estou pegando esse gancho que tu falou das experiências, né? Porque o Lewis, ele começa de uma forma, digamos, teórica, ele se convence racionalmente da existência de Deus, porque ele era um cético ateu.
Mas a galera que pesquisa e fez as biografias dele até debate sobre como é que se deu de fato a conversão dele, né? Porque teriam, digamos, dois momentos. O momento do convencimento racional, mas depois a conversão de fato, que daí se deu por meio da experiência. Então, primeiro foi ok, é lógico, faz sentido. Mas a maioria deles não concorda que esse foi o momento da conversão dele, de fato. Digamos... Ele teve uma experiência de conversão. Sim, digamos, foi orando depois a experiência realmente de, digamos, aceitar a Cristo como seu Salvador. Mas assim. Como é que foi a experiência? Ele descreve a experiência? Se não me engano, tem isso em cartas. Eu não vou lembrar exatamente como se deu, mas foi algo mais emotivo, digamos assim. Posterior a esse aceitar dele. Ok. Tu já tivesse alguma experiência assim? Sim, eu nasci em lar cristão, mas eu não me considero convertida, né, desde pequena. Eu considero que foi através de uma experiência, fui ensinada, claro. Sempre tive ensinamento tanto em casa quanto na igreja, mas eu considero que a minha conversão se deu realmente através de uma experiência posterior, quando eu entendi. Eu não falo entender no sentido racional apenas, mas é quase como um entender, eu acho que emocional também, aceitar, que envolve as emoções. Isso tem a ver com o meu trabalho também, esse relacionamento da razão com a emoção, né? A Cristo como meu Salvador também, me reconhecendo como pecador e um ser humano falho. Isso foi posterior, não foi algo que eu aprendi, foi algo que eu experimentei. Sim, tu teve uma visão de si mesmo como uma pessoa falha. Diria que sim. Sim. Se eu pudesse descrever, mas é difícil de descrever. Interessante, sim. Então eu estou pesquisando esse autor. Basicamente eu estou analisando o argumento dele em A Abolição do Homem, mas daí focando ele vai focar em aspectos morais, mas o meu foco seria a crítica dele, e daí está presente em outras obras também, a essa rejeição da possibilidade de uma realidade transcendente. Né? Não seria necessariamente a prova da essência de Deus. Isso são argumentos posteriores que ele vai tecer. Ele tem argumentos a favor da existência de Deus também, mas eu estou focando no passo anterior, talvez, da defesa dele da possibilidade do transcendente. E também como isso daí seria pesquisas anteriores que eu estava fazendo sobre a relação da literatura com isso, a literatura fantasiosa, né? E esse encantamento do mundo, digamos, que a literatura nos proporciona, como sendo um aspecto do ser humano mesmo. Esse desencantamento, digamos que o Lewis vai criticar ali a educação inglesa da época, racionalismo ali, a visão, exclusão dessa transcendência das coisas, seja florestas, ele exemplo bastante, né? Que a educação cética desse transcendente estaria matando algo de natural do ser humano e tornando eles menos seres humanos, inclusive. Sim, daí o título, A Abolição do Homem. Tem toda a relação com isso, né? Talvez o resumo seria esse. Tá legal. E tu, Mary? Fala do teu trabalho. Eu tenho escrito, principalmente em colaboração com o professor Rogério, né? Assim, alguns artigos, e a gente tem passado de alguns assuntos. Mas o último que nós dois escrevemos, então eu contribuí para esse artigo, foi sobre, digamos, a apresentação de uma nova concepção de Deus, uma concepção de Deus, não exclusivamente nova, mas uma coisa mais assim, formulada em termos modernos pelo Rainer Maria Rilke, que é um poeta do que na época era Boêmia, né? Então ele também tinha sido criado, né, em um lar religioso, mas ele também se afasta um pouco daquele tipo de religiosidade daquela época, século XIX, e aí ele acaba reencontrando a própria o sentido assim da sua religiosidade numa viagem à Rússia, no contato com o cristianismo ortodoxo, né? Então ele não vai assumir uma religiosidade ortodoxa, né? Ele vai ser sempre assim um pouco a parte da religião institucional, mas ele começa a incorporar isso nos escritos dele. Então ele tem muitos poemas que apresentam concepções de Deus, né, que são bastante particulares a ele e que tem alguns traços que têm a ver com desenvolvimentos psicológicos da modernidade. Então é como se ele estivesse apresentando ali
um tipo de religiosidade que faz sentido para pessoas modernas que talvez não tenham essa experiência mais tradicional. E como a minha experiência, grosso modo, é parecida com essa, né? Eu acho que eu me reconheço muito nas coisas que ele escreve, eu acho que elas são muito profundas e muito bonitas. E eu acredito muito na apresentação disso em termos poéticos e metafóricos, né? Embora a gente possa tentar analisar assim, conceitos e definir os termos, etc., eu acho que a maneira mais própria, assim, que melhor se aproxima do fenômeno religioso, eu acho que é a poesia, né, e a arte em termos gerais. Então eu acho que ele faz isso muito bem, como talvez nenhum autor que eu conheço. E ele apresenta essa imagem de Deus como sendo não inteiramente transcendente, então ele é alguém com quem é possível relacionar no sentido muito pessoal, alguém que inclusive é retratado como sendo dependente do ser humano, então tem uma relação assim mútua, né? Então não é aquela imagem de Deus que, embora não seja necessariamente a imagem que as pessoas religiosas assim têm de Deus nas suas vidas, né? Tem aquela concepção filosófica de um Deus totalmente afastado e totalmente diferente dos assuntos humanos, que não é tocado por nada, etc. Ele ali mostra, né, através dos poemas, uma concepção de uma relação de mutualidade, de dependência mútua. Né? Então, como se Deus também fosse um dependente de nós. Ele apresenta também o sentimento de anseio por Deus, então alguma coisa que não se concretiza. Eu acho que talvez isso tenha a ver com a própria experiência dele, que não é muito assim tradicional, né? Então ele não encontra com isso em um contexto assim mais organizado. Talvez ele seja essa pessoa moderna, típica, assim, que nem sempre consegue chegar lá na expressão da sua religiosidade, mas ele fala muito desse sentimento de anseio, né, de uma falta, de alguma coisa que está sempre quase aparecendo e que não aparece totalmente na vida comum. Então, ele fala dessas duas coisas, mais de uma e da relação de amor, na verdade, né, assim, com Deus e com... Mas que também faz parte dessa ideia de uma relação mútua, né? Mas tinha mais algum elemento assim que a gente discutiu no artigo? Eu acho que... Não, eu acho que eram esses três, mas eu acho que também tem uma... Enfim, eu acho que o Hilke parece ter sido muito influenciado por Nietzsche, através da Salomé, né? Então, aquela é como se ele fosse uma espécie de contraponto aquele diagnóstico de Nietzsche de que Deus morreu, e ele está dizendo, não, agora vai renascer aqui um novo, pelo menos uma nova imagem de Deus, uma nova concepção de Deus, mas um pouco modificada. Então é como se, pelo menos eu acho que veja um pouco assim, é como se culturalmente, pelo menos assim, ou pelo menos nesse tipo de cultura que se manifesta, por exemplo, na academia, na universidade, as concepções mais clássicas de Deus ou das teologias ficaram inacessíveis, né? Deixaram de fazer sentido para muitas pessoas. E aí, então, ele está, digamos assim, apresentando essa nova concepção mais humana, eu diria, mais orgânica. Sim, outra coisa que ele descreve, né, é que a gente poderia entender essa ideia do anseio, daquilo que nunca aparece como algo pessimista, mas pelo contrário, né, ele descreve isso em termos muito otimistas, no sentido de que ele escreve isso até em cartas, então não só nos poemas, mas era uma coisa que ele acreditava e dizia para as pessoas também, que é como se nós todos, né, assim, vivendo esse anseio, estivéssemos gestando uma nova vinda de Deus, então tem uma expectativa de futuro, que ele descreve em termos de filho mesmo, né, assim, Sim, uma sim. relação de pais e filhos, como se nós pudéssemos, não assim criar do zero, mas ocasionar a vinda, né, de Deus. Sim, a gente não, metafisicamente é muito difícil falar de Deus, né? Mas a gente pode falar das experiências, eu acho, e das concepções que nós temos. Então, certamente tem uma evolução das concepções de Deus, né? Então isso também é uma coisa que eu tenho curiosidade de saber, né? Porque, enfim, é um fato que as formas mais antigas de religiosidade se tornaram assim secas, não apelam mais tanto, não
não são atraentes para as novas gerações. Então, um novo tipo de espiritualidade precisa ser, enfim, a religião ela precisa se renovar e novos tipos de maneira de viver a religiosidade tem que se apresentar, né, para que a religiosidade se propague na geração de vocês e no século XXI agora. Então, eu tenho curiosidade de saber isso também, né? Como é que vai ser o futuro da religião, quem disse a gente tem agora. Então, o livro, os poemas do Rilke, eu acho interessantes nesse sentido, porque eles indicam, eles dão algumas dicas, né, de algo que está sendo gestado, o que está sendo produzido assim, espiritualmente. Mas, vamos ver, Rafael, vamos falar um pouco do teu trabalho, depois a gente volta nesse. Bom, eu gosto de argumentos, né? Eu gosto de pesquisar os argumentos clássicos mesmo. Argumento cosmológico, argumento ontológico. Tu quer provar a existência de Deus na tua dissertação de mestrado, né? Depende do que se chama prova. Prova, assim, matemática, eu tenho dúvidas se é possível. Fala o que tu vai fazer no teu. Eu tenho pesquisado mais argumento ontológico. Uhum. Explicar resumidamente o argumento ontológico. O argumento ontológico ele parte da definição de Deus e da definição ele tenta demonstrar que Deus existe. O argumento ontológico começou com um monge, né, o Santo Anselmo, e ele achava que, entendendo corretamente o conceito de Deus, a pessoa imediatamente concordaria que ele existe, porque ele achava que existe uma contradição entre compreender o conceito de Deus e dizer que ele não existe. Então, como é que ele faz isso, Santo Anselmo? Ele define Deus como o ser maior que pode ser concebido. Deus é o ser máximo que pode conceber. Se a gente conseguir pensar num ser maior, então Deus agora passou a ser este ser máximo. Então, ser que sabe todas as coisas, né? Onisciente, você pode fazer todas as coisas, onipotente, etc, etc. E aí, a jogada, digamos assim, do Santo Anselmo é dizer que um ser que existe no intelecto e não existe na realidade é menor do que um ser que existe no intelecto e na realidade. Então, se Deus existe somente no intelecto e não existisse na realidade, seria possível pensar um ser maior do qual nada maior pode ser pensado. Aí está a contradição que Santo Anselmo estava buscando. E aí ele pensou que ele provou que Deus existe. Sim, mas o que tu vai fazer com esse argumento do Santo Anselmo? Porque esse argumento recebeu muitas objeções. Sim, ele é... Né? Faz 1000 anos, né? A minha pesquisa é mais contemporânea, né? O argumento ontológico ficou, digamos assim, na gaveta, desde as críticas de Kant. Mas ali pela década de 60, 70, o argumento ontológico foi, digamos assim, ressuscitado. Mas muito por causa da lógica modal, noções de mundos possíveis, etc. Aí, com a lógica modal, autores ali como o Hartshorne e principalmente o Alvin Plantinga, eles começaram a utilizar podemos dizer, essa maneira de pensar, essa metodologia dos mundos possíveis aplicada ao argumento ontológico. Né? Então, pode ser que Santo Anselmo não tinha ainda termos suficientes, ou a lógica não era avançada o suficiente para ele poder fazer o argumento máximo possível, né? Porque com a lógica modal, ao invés de falar que é maior um ser que existe tanto no conhecimento como na realidade, agora se fala que Deus, o ser máximo que pode ser concebido, ele existe em todos os mundos possíveis. Né? Um ser é maior e ele existe em todos os mundos possíveis. Isso parece ser assim, intuitivo, né? Bom, parece ser maior mesmo. Então, principalmente Alvin Plantinga disseminou esse novo argumento ontológico, e aí eu estou pesquisando ainda mais contemporaneamente tentativas de defender a premissa principal do argumento do Alvin Plantinga, que é a premissa que diz que é possível
que Deus existe. Deus sendo definido como ser máximo. Então eu pesquiso... Qual que é o teu argumento? Eu ainda não... O meu argumento, eu acho que é possível... Tu falou da prova, né? Quero provar que Deus existe. Depende do que você quer falar. Depende da força do que você quer dar para o termo prova, né? Eu acho que... O que eu acho que a conclusão da minha pesquisa é que é mais provável... Não sei se é mais provável. Eu acho que há bons indícios de que um ser máximo existe. Então, quais indícios... Se existisse um ser onipotente, que indícios que a gente poderia pesquisar, que a gente poderia achar? Então, existem algumas razões para a gente pensar que um ser máximo existe. São indícios da possibilidade, é isso? Porque tu quer argumentos para aquela premissa apenas, de que é possível. Sim, eu quero justificar, eu quero que torne mais razoável de se aceitar essa premissa do que se rejeitar, porque é possível rejeitar também, né? Por exemplo, o argumento do problema do mal, dado o problema do argumento do mal, então é possível que um ser maximamente grande não exista, porque um ser perfeito deveria também ser moralmente perfeito, né? Mas eu acho que existem muitas melhores razões para a gente aceitar essa premissa do que rejeitar. E aí, aceitando essa primeira premissa, o resto do argumento do Plantinga lá se segue. Segue que conclui que Deus existe. Então é mais ou menos isso. Aí, não sei se quer que eu fale dos indícios também. Sim, pode falar. Por exemplo, um ser todo-poderoso ele seria capaz de criar uma realidade a partir do nada. E isso a gente tem a convergência digamos assim, das ciências naturais para dar suporte ao indício de que o nosso universo teve um começo absoluto. Com o Big Bang. Exato. Sim. Então, a gente poderia dizer que, bom, se existe um ser todo-poderoso, provavelmente seria a causa do universo. Sim, à medida que tem indícios de um Big Bang, seria indícios disso também. Mas e aqueles argumentos de ajuste fino, tu usa também? São vários, né? Então aí que tá. Eu quero, digamos assim, juntar. É uma defesa cumulativa, né, da premissa. Quero fazer vários itens para fazer uma defesa cumulativa de que é possível que um ser máximo exista. E aí sim, tem o começo do universo, tem o ajuste fino do universo, né, que aparentemente o universo foi finamente ajustado para que a vida pudesse existir. Então, se a gente pegar, por exemplo, a constante da expansão do universo e a gente diminuir ela, tanto faz para mais ou para menos, na 10 na menos 120, é um número absurdamente minúsculo, a vida não seria possível. E isso vale para várias constantes, né? As 4 forças. É quase um milagre. Parece milagroso. É muito improvável. Se existisse um ser todo-poderoso, isso poderia ser a explicação. Então, o universo parece ter surgido do nada, e o universo parece ter parâmetros que são, assim, absurdamente minuciosos, improváveis. Parece haver, então, talvez uma inteligência máxima que planejou isso por trás, assim, do universo para que a vida fosse possível. Então, a gente já tem um indício de onisciência e onipotência. E se existisse um ser máximo, ele teria que ser necessário, né? Teria que ter existência necessária. E para isso também eu penso que a gente tem indícios de que existe um ser com existência necessária, porque do nada vem. Parece ser uma premissa intuitiva, assim, fácil de aceitar que do nada vem. O nada não tem poder causal, não tem nenhuma propriedade. Então, eu acho que a maioria das pessoas aceitariam que do nada vem. Então, se o estado de coisas em algum momento fosse nada, isso jamais mudaria. Seria nada para sempre. E dado que algo existe,
Então, o que isso significa? Significa que algo sempre existiu, pelo menos ou um ser, ou uma parte da realidade, que os orientais falam de uma parte da realidade. Existe uma realidade, não um ser último, mas uma realidade última. Mas, enfim, existe um ser ou uma realidade última que deve servir de fundamento para todos os outros seres. Isso parece ser uma dedução. Se aceita que do nada vem, eu acho que também tem que se aceitar que algo da realidade existe de maneira necessária. Sim. Isso também é disso. Rafa, eu acho bem interessantes esses argumentos. Acho até que são argumentos bons, embora tenha discussão, né? Se eles provam de fato, porque vai ter contra-argumentos, são indícios, né? Então, se é um argumento de tipo indutivo, a conclusão pode ser falsa. Mas, assim, então tá, eu aceito com essas limitações, mas para mim, eu sempre fico com uma preocupação adicional, que é a seguinte: as experiências religiosas que as pessoas de fato têm, então, e isso em todas as tradições religiosas, né? Então, dentro do cristianismo é assim, no judaísmo é assim, nas religiões africanas é assim, nas religiões orientais. As experiências que as pessoas têm desse ser máximo são experiências paradoxais e incompreensíveis. Então, para mim, quando eu leio essas provas, eu sempre fico pensando assim, tá, mas quem é esse filósofo aí que está pretendendo compreender Deus, entendeu? E provar. Então, me parece que tem dentro das tradições religiosas, da religiosidade mesmo, tem essas dimensões, né? Tem a dimensão, assim, da reflexão intelectual, teológica, filosófica, e a dimensão mais mística, mais experimentada. E elas nem sempre se complementam bem. Às vezes elas parecem... Eu não sei como complementar, na verdade. Eu acho que é possível, né, elaborar argumentos de complementariedade, mas tem uma tensãozinha aí. Então, no teu caso, isso não te incomoda? Eu acho que há uma tensão, sim, mas eu não as experiências religiosas que eu tive não me pareceram paradoxais, assim, não. Sei lá, É difícil também de dizer. Eu gosto de... Eu não sou muito fã do William James, da will to believe, da vontade de crer. Eu concordo que, claro, a maioria, 99% das pessoas religiosas não tem uma religião por causa de argumentos. Você ninguém nem conhece os argumentos, mas eu acho que existem certos aspectos do dia a dia mesmo, da nossa realidade cotidiana, que aponta para o transcendente, para um ser transcendente. A gente olha aqui, nós estamos com uma vista aqui da janela, e eu olho aqui, é uma experiência estética, assim, que já me remete para algo divino, assim, imediatamente. Sim. A propósito, o José Eduardo Porsche escreveu um artigo recentemente sobre isso, não sei se você chegasse a ver. Depois eu posso colocar, né? Então, apesar de os argumentos não serem, obviamente, o carro-chefe das religiões, ainda assim eu acho que evidências são. Evidências eu acho que são, porque a gente tem uma experiência diária da natureza, seja até de coisas assim, por exemplo, como amor, amizade, afeto, justiça. Mas, claro, principalmente a natureza, a beleza, a complexidade, a ordem. Eu acho que, não sei, muito difícil olhar para um céu estrelado, uma lua cheia, um pôr do sol, e não ter o que Calvino dizia. Calvino foi um reformador. Ele, nas institutas da religião cristã, lá, que é a obra principal lá dele, ele diz que o ser humano tem um senso do divino, mas ele fala lá, acho que é em latim que ele fala sensus divinitatis, alguma coisa assim. Sim. E funcionaria mais ou menos como se fosse, da mesma maneira que nossos olhos têm a percepção aqui das coisas, nosso ouvido percebe os sons, a gente teria um sexto sentido espiritual, em que então a gente conseguiria perceber
o transcendente, mas claro, eu acho que é a partir de evidências. Eu acho que a nossa experiência diária de tá chovendo, isso são coisas assim muito complexas. E aí entra na discussão que a gente estava falando anterior de fé e religião, ciência, etc. Eu acho que na história, por muito tempo, quase ninguém discordava disso que eu estou falando, de que a experiência diária nos remete ao divino. Mas nos últimos anos, últimos 100, 200 anos, por causa da teoria da evolução, do marxismo, do freudismo, tem várias teorias que se disseminaram e tornaram o ateísmo, usando o termo do William James, uma opção genuína, que antigamente não. Eu Sim. acho que não era. Ali em 1300, 1400, era muito difícil alguém ser ateu. Então, por isso que eu acho importante fazer a filosofia da religião, porque talvez esses pensamentos atuais, as teorias atuais, façam com que as pessoas não vejam mais. O divino não é mais evidente, não é mais algo óbvio, não é mais algo dado como era antes. Agora se tem várias teorias que quem é cristão, quem é religioso, precisa entrar mais nessa via intelectual para conversar com essas teorias, né? Tá, mas espera aí, religião é o ópio do povo, ou no caso de Freud, Deus é uma projeção da nossa mente porque nos falta um pai, a gente precisa de um pai divino e tal. Nós, que somos religiosos, nós precisamos fazer filosofia da religião até para conseguir conversar com essas teorias e tal, mas o resumo é que eu gosto mais de argumentos e evidências. Sim, a gente percebe. Mas deixa eu falar, eu queria perguntar uma última coisa para vocês, que nosso tempo já está... A gente está vivendo agora um momento assim de grandes transformações sociais, tecnológicas e ambientais. E há uma consciência, uma preocupação muito exacerbada entre muitas pessoas sobre o futuro, né, da humanidade, da Terra. Muitas pessoas vêm adotando, eu percebo assim, antigamente era normal as pessoas mais velhas serem mais pessimistas, mas nos últimos anos, assim, esse sentimento pessimista com relação ao futuro vem sendo adotado também por pessoas mais jovens, de meia idade, até jovens, adolescentes, né? E então eu pergunto para vocês se isso não tem assim uma dimensão espiritual, religiosa. Como é que vocês entendem esse momento atual assim que a gente está vivendo? Enfim, como é que vocês teriam alguma coisa a dizer? Eu vou falar, não sei se exatamente a resposta... Não sei se eu vou acertar no ponto que eu vou falar. Mas me vem muito... A impressão que me dá muitas vezes é sobre essa pretensão, talvez, de... Isso eu senti um pouco no ambiente acadêmico até, quando entrava o assunto religião alto, né? Mas talvez um achar que eu sou mais corajoso por saber que a realidade é sem sentido mesmo, e eu falo abertamente sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre isso e como é sem sentido, e eu não preciso de algo místico como muleta, e por isso eu sou forte, digamos, e corajoso assim, nesse sentido. Isso seria talvez uma dimensão, creio eu, acho talvez mais no meio acadêmico, porque se relaciona também com talvez um estereótipo de inteligência e erudição, talvez. Mas também acho que às vezes aderir à ideia de que existe algo transcendente e existe uma verdade sobre o universo acaba resultando que existe uma maneira certa qual eu devo me adequar, de modo de vida a qual eu devo me adequar,
E creio que nos tempos de hoje isso não é bem visto, talvez. É claro que se busca qual seria talvez o melhor modo de se viver, mas no sentido mais do que isso vai me proporcionar, né? Tipo, eu quero talvez saber qual seria a melhor vida no sentido do que isso vai me proporcionar. Sim, um cálculo. Exato, quase que uma coisa talvez utilitarista. Mas pensar que existe uma realidade transcendente e que existe uma verdade, é porque meio que vai tirar minha liberdade, talvez. Quase com medo. Não vou lembrar agora o autor que fala isso, mas tem esse debate, né? Por que se Deus, né, e tal, por que Deus não vem e se revela então pra todo mundo? Ah, não, mas peraí, se ele viesse... O argumento do ocultamento divino, né? Se ele fizesse isso, isso não significa que as pessoas iam querer ele. Deus se revelar talvez não implicaria. As pessoas talvez, muitos fugiriam, muitos talvez não... Ficariam apavorados, né? Talvez. Apavorados, mas também no sentido... Tem histórias assim, né? Mas talvez no sentido também... ele faz uma especulação ali, né? Não, eu prefiro permanecer na ignorância. Eu não queria saber disso. Tipo, eu não quero mudar o meu modo de vida. Eu não quero ter que aderir a certas coisas, talvez. O Lewis fala um pouco disso. Tem alguns personagens que... Estava conversando agora sobre a trilogia cósmica deles. Tem alguns personagens que... Não, se é pra ser assim, então eu prefiro ficar ali com os amigos, tá? Eu não quero esse tipo de vida. Eu não quero acessar isso. Enfim, talvez essas duas coisas me venham a mente. E tu, Mary, o que tu pensa? Eu acho que algo nesse sentido também. Eu acho que a gente tem essa concepção moderna do mundo como sendo neutro, né? E os espaços e o tempo se equivalem, então é tudo... a gente tem uma concepção abstrata dessas coisas, que não é a maneira como se vive, né? Assim, a nossa vida tem valor, né? A gente coloca valor nas pessoas, nas coisas, nos lugares. Um lugar é mais importante, mais sagrado que o outro, e aí tem todo esse... digamos, a vida colocada, né, sobre o universo em que a gente vive, assim, e dotada de valor, né. Eu acho que a falta disso na modernidade e essa ideia de que a gente constrói, inventa os próprios valores e organiza a própria maneira de viver, eu acho que é uma coisa que gera, assim, muito, justamente a questão da falta de sentido, porque a gente não é muito suficiente, assim, para conseguir sozinhos construir o valor das coisas do nada, né? Então eu acho que, e olha, eu não sou uma pessoa ortodoxa, né? Pelo contrário, mas eu acho que a gente precisa se ancorar em alguma coisa que seja pelo menos maior do que o ego consciente, né? Então, que seja uma tradição, que seja alguma coisa que vem de um lugar que não é controlado pelas preocupações, assim, mais utilitaristas, mais de cálculo, mas que a nossa mente, né? Assim, o eu pequeno. Então eu acho que de algum lugar tem que vir alguma outra coisa que dê esse valor ao mundo, e a gente organiza a nossa vida em relação a isso, e não simplesmente por, sei lá, vontade própria, mais superficial, né? Eu acho que a falta disso e a falta de uma alternativa da cultura, né, de nos dizer, de repente, né, assim, porque acho que até, sei lá, alguns séculos atrás, a cultura mesmo dava essa possibilidade, né? Assim, oferecia, a religião institucional servia para isso também. Eu acho que, como essas coisas vão perdendo força, especialmente no nosso meio, a gente acaba, parece que não tendo, assim, sabendo, né, da possibilidade disso, entendendo as coisas de um jeito que eu acho que é um pouco equivocado e que gera problemas até, assim, pro sujeito, assim, no sentido de dificuldades de enxergar o valor no mundo e aí de ser otimista ou de ter esperança. Esperança mais importante que o otimismo. Então, acho que fica essa visão de um mundo totalmente sem sentido, porque a gente é insuficiente para atribuir o sentido a ele sozinhos. E aí não tem por que ter esperança nesse mundo. Então, eu acho que o que seria importante, independente da formulação disso, em quais termos religiosos ou não, institucionais ou não, sejam espirituais, existenciais, assim, independente da maneira de formular isso, eu acho que a gente precisa, a nível social ou de humanidade mesmo, de uma mudança de consciência, assim, em relação à maneira como a gente está vivendo, as nossas prioridades, o que é importante na vida, né? O que a cultura está direcionando, que é uma questão mais de consumismo, de
uma visão utilitária puramente, né? Do mundo, da natureza, das outras pessoas, eu acho que isso não tem se mostrado benéfico para a sustentabilidade do planeta. A gente precisa dessa mudança de... Eu percebo isso muito no que diz respeito a ter filhos, né? Porque eu lembro que quando a minha esposa na época engravidou, havia essa preocupação, assim, eu mesmo tinha, né? Como é que eu vou sustentar as crianças? Vou ter que pagar isso, vou ter que pagar aquilo. Então, a gente, enfim, isso é um tipo de raciocínio que é muito comum e eu vejo muitas pessoas que adiam, até não têm filhos, tem as pessoas que optam, né, por não ter filhos por causa disso, né? Que fazem um cálculo de prazeres e desprazeres e aí e não leva em consideração o valor disso, né? Que pode estar para além de qualquer desprazer ou de qualquer benefício, pode ser uma coisa, algo assim espiritual, transcendente ou maximamente valiosa, né? E de fato, assim, essa foi a minha experiência, né? Ter filhos foi muito trabalhoso, mas muito gratificante espiritualmente. Então, mas enfim, Rafael, nós estamos vivendo agora. Como é que tu percebe essa situação de muito pessimismo com relação a crises ambientais, tecnológicas, inteligência artificial, guerras nucleares? E há um sentimento generalizado de pessimismo na população. Enfim, do ponto de vista assim, espiritual, como é que tu avalia isso? O que tu vê? Se tu tem alguma percepção disso? Tu é pessimista, esperançoso, otimista? Que tu... Sobre esses assuntos, na verdade, eu não costumo refletir. Ambiental, tu falou de tecnologia? Sim. Eu acho interessante. Tu tá pensando no show de música que tu vai na festa. Não, prestei atenção na pergunta, na resposta, mas no início eu tava achando que falaram bastante sobre o sentido da vida, eu achei que era mais uma pergunta, tipo assim, hoje em dia aparentemente as pessoas são mais hedonistas, querem assim uma vida mais rápida, mais superficial, mas talvez sejam mais infelizes. Tem muitas pessoas depressivas, ansiosas e tal. Eu achei que era mais uma pergunta nesse sentido. Mas eu acho que sim, porque tem essa conexão, né? À medida em que tu só faz avaliações de cálculo, faz uma avaliação utilitarista, assim, da vida, né? Sim. Se tu se conduz na tua vida com base, assim, em um cálculo de prazeres e desprazeres, então, obviamente, tu abre o jornal, lê na internet que vai ter uma guerra, vai destruir tudo, que o planeta está desequilibrado, o ambiente, então, bom, o futuro é sofrimento, né? Sim. Então, e se a vida está reduzida a isso, então não vale a pena agora. Então, espiritualmente não, espiritualmente a gente não faz esse cálculo de prazeres e desprazeres. Colocando dessa forma, daí sim, eu tenho algumas coisas a falar. Eu acho que tu tinha falado da relação entre religião e esse fenômeno, né? Eu acho que, digamos assim, a ascensão do secularismo, do ateísmo, que claro, no papel o Brasil é uma nação 95% religiosa, mas nos nossos círculos de amizade no sentido do que o Taylor usa de era secular, o Brasil é um país secular, porque e o próprio fato da gente estar aqui falando da religiosidade é um indício disso, porque nas sociedades seculares a religião é uma opção. Nas sociedades, por exemplo, se a gente vai num grupo indígena aqui, a religiosidade faz parte do modo de vida deles. Ou para os judeus na antiguidade era assim, eles não optavam por ser judeus. Os primeiros cristãos não optavam por ser cristãos, viviam, aquilo era o modo de vida deles. Mas a partir da modernidade, a religiosidade passou a ser opcional e aí as pessoas até têm que justificar, né? Que em parte é isso que a gente está fazendo aqui também, né? Então, embora as pessoas continuem sendo religiosas, o tipo de religiosidade que a gente tem hoje é diferente das religiosidades mais antigas. Eu
percepção que eu tenho, né? Não li nenhuma pessoa nem nada, é que é uma religião, assim, a maioria das pessoas responderiam que tem tal e tal religião, talvez acredite, mas ou não praticam, ou não, essa religiosidade não tem esse grande impacto dia a dia, assim, da pessoa, né? Mas eu acho que o senso de sentido tem totalmente a ver com a espiritualidade, né? Então, claro, numa sociedade, se não é declaradamente ateia, acredito eu que na prática eu defenderia a tese de que na prática seria de se esperar que as pessoas realmente tivessem um aumento desse sentimento de pessimismo, de que a vida não faz sentido, etc, etc. Porque, claro, se o ateísmo é verdadeiro, bom, então, como o próprio apóstolo Paulo diz, né, comamos e bebamos. Ele diz assim, se Jesus não ressuscitou, então comamos e bebamos, né? Não tem muito o que fazer, né? Sim. Então, claro, mas agora, no caso do cristianismo, se o cristianismo é verdadeiro, bom, então tudo que eu faço aqui ecoa para a eternidade. Parece ser uma tese muito exagerada, né? Mas é verdade. As coisas que eu faço, elas importam. Desde se eu fizer boas ações, assim, são comuns, ajudar a atravessar a rua, não sei o quê. Mas desde coisas mais profundas, se eu ficar em oração ali um tempão tentando conhecer esse ser que me criou, se eu tentar estudar esse livro que talvez seja divinamente inspirado, como eu penso que é. Então são coisas que ecoam para a eternidade. Agora, se o ateísmo é verdadeiro, na verdade o que eu faço, em última análise, não importa. O fim vai ser exatamente o mesmo. O fim do universo vai ser o mesmo, independentemente das nossas ações. Ora, então, se esse é o caso, então tanto faz, né? Se eu ajudar, não ajudar, se eu fizer o bem, se eu fizer o mal, não, em última, né? Claro que momentaneamente aqui a gente vê diferença, né? A gente vê uma diferença, mas é uma diferença momentânea, não é uma diferença última. Em último caso, parece que não faz diferença nenhuma as vidas que a gente leva. Então, claro, esse senso de propósito último, ele foi substituído por um hedonismo, digamos, um hedonismo ocidental, assim. A vida é prazeres, inclusive se confundem, eu acho, prazer com felicidade, né? Para eu ser feliz significa estar tendo o máximo de prazeres possíveis, só que, claro, o prazer ele é uma coisa boa, mas ele não parece não trazer uma realização, nenhum senso de sentido, algo mais profundo que o ser humano parece buscar ou precisar. Então, claro, eu acho que assim, respondendo à pergunta, eu acho que sim, a religião o declínio, digamos, da religiosidade está, sim, vinculado a esse pessimismo, esse sentimento de que a vida não faz sentido. Eu acho que sim, tenho convicção que sim. Sim, então tá, nosso tempo já está se estendendo demais, eu acho. A gente vai encerrar aqui. O nosso colega, amigo Vinícius ficou de participar também para falar um pouco do ateísmo dele, né? Seria interessante a gente contrapor. Mas ele não pode chegar a tempo, de repente depois a gente grava alguma coisa, né? Se Deus quiser. Né? Então tá. Então, obrigado.